A rachadinha é um esquema familiar, um esquema da família Bolsonaro. É uma tecnologia patenteada pelos Bolsonaros. Se vocês encontrarem lá no INPI, deve ter a patente, rachadinha, by Jair Bolsonaro. É uma patente, é uma tecnologia que passa de pai para filho. Jair criou essa tecnologia lá quando ainda era vereador, depois deputado, e passou para os filhos. Vamos lembrar que o Carlos Bolsonaro, que é o assunto em questão, ele só foi vereador porque o Jair resolveu tirar a mãe dele da Câmara dos Vereadores do Rio e colocar o filho com então 17 anos para concorrer contra a mãe. E depois, quando o filho ganhou e tirou a mãe, ele colocou a madrasta como chefe de gabinete do próprio filho. Então, aí a gente já tem o início dessa transferência de tecnologia, de rachadinhas, que, em primeira consideração, é não chamar pelo nome rachadinha, porque parece um crime menor, mas como muito bem falou a Adri, é peculato, é roubo do dinheiro público. Então a gente tem que chamar de roubo, rachadão, roubo, até porque é uma família toda que faz isso. Essa transferência de tecnologia começa com Jair aqui no Rio. Há esse episódio que eu falei, o Carlos assume. Depois entra o Flávio, que passa a ser deputado estadual, em dobradinha com o pai. E o Flávio tem um esquema mais conhecido por todos nós. Quando o Jair era presidente, aliás, antes dele assumir a presidência, esse escândalo do peculato, da rachadinha, desse crime, ele veio à tona, vocês devem lembrar, naquele período de transição entre a vitória do Jair e a posse no dia 1º de janeiro. E aí tentou-se fazer uma série de manobras, mas o processo seguiu adiante. Só que no período em que o Bolsonaro assumiu a presidência, ele teve muita influência sobre os juízes do Rio de Janeiro e os desembargadores do Rio, até porque há uma cota para desembargadores que é do presidente da República. Então ele foi jogando com essas influências, esse jogo de influências que uma parte, o executivo tem parte com o judiciário, e conseguiu melar o processo contra o Flávio. Vocês lembram também que há uma gravação da advogada do Flávio Bolsonaro com o Ramagem, em que ela diz assim, olha, a gente precisa acessar o pessoal lá do Coab, que deu, é Coab, né, gente? Que deu o pessoal da Receita Federal, que deu que deu as declarações do Flávio Bolsonaro, que forneceu os dados sobre tributação do Flávio Bolsonaro. Porque se a gente incriminar eles, a gente livra o Flávio. Então não vamos insistir na defesa de que ele é inocente, porque o Flávio não é inocente. Isso dito pela advogada, vocês lembram, em gravação feita pelo Ramagem, que era chefe da BIM e que atualmente é o candidato a prefeito no Rio de Janeiro pela família Bolsonaro. Então todo esse esquema ele foi montado com essa tecnologia familiar e passou de pai para filho. Todos os filhos aqui no Rio de Janeiro, pelo menos, têm esse esquema de rachadinha. Comprovado, como está dito aí na peça, pelos pagamentos em dinheiro vivo, a Michelle, ao Jair, pela essa coincidência gigantesca do Carlos Bolsonaro tirar dinheiro do próprio cofre. No dia em que o irmão Flávio compra apartamentos em dinheiro vivo, são 52 imóveis, eu quero lembrar, viu, Azenha? 52 imóveis comprados, 26 deles, pelo menos, em dinheiro vivo, dos 52 imóveis. É fácil, né? Eu acho que todo mundo que está nos assistindo sai de casa do dia, tira dinheiro do bolso e compra um apartamento. Você deve fazer isso todo final de semana, né, Azenha? Vai lá, dá uma olhadinha ali, volta, tira o dinheiro do bolso, só vou comprar esse apartamento aqui, esse 3 quartos. Ou então vai para Brasília e compra uma mansão. Vou comprar uma mansãozinha aqui agora que eu sou senador. Vou lá, tenho um dinheirinho aqui, vou comprar em tantas vezes, vou ter financiamento público, de banco. É um esquema de pai para filho, gente. Não há muito o que dizer. É uma tecnologia patenteada pelos Bolsonaros. Vão lá no registro de marcas e patentes, vocês vão ver. Rachadinha, patente, Jair Bolsonaro. Está escrito lá. E os filhos se aproveitaram disso e fizeram fortuna. A fantástica fábrica de chocolate vem daí também. Dinheiro vivo. A fábrica de chocolate, a loja de chocolate do Flávio, ela vendia mais do que todas as fábricas da mesma marca aqui no Rio de Janeiro. E 95% das suas vendas eram em dinheiro vivo. Ninguém usava cartão de crédito, Renato. Ninguém usava cartão de crédito na loja de chocolate do Flávio Bolsonaro, na Barra da Tijuca. Assim, só não vê quem não quer. Né? É óbvio que as provas estão aí e essas pessoas não estão, essa família, esses integrantes da família não estão condenados porque o judiciário fez vista grossa. Vista grossa porque o pai era presidente. Agora não é mais presidente.
Então, respondendo a tua pergunta, Dri, acho que o processo, com esse juiz devolvendo ao MP, o processo tem chance de andar. Vai andar? Não há nenhuma garantia. Pelo juiz deve andar. Pelo juiz deve andar. Agora, será que o MP vai fazer andar? Que vai ter que refazer a peça. Não adianta só colocar 7 bagrinhos para responder. Vai colocar os 7 bagrinhos, que foram instrumentos do Carlos Bolsonaro, mas vai ter que colocar o chefe dessa quadrilha, que é o próprio Carlos Bolsonaro. Será que um dia vão chegar ao Jair? Acho pouco provável, mas pelo menos o Carlos há uma chance de que esse processo ande. Dri. Muito bem. Azenha. Eu só digo que o Felipe matou a pau, não tenho nada para dizer, porque assim, a única pergunta que fica no ar, assim, Felipe, e é o fato do promotor ter ido a uma festa da advogada de defesa de um dos Bolsonaro. É normal isso? Mesmo no campo do... Vamos colocar no campo da amizade, mas faz sentido, Felipe? Se a gente fosse bastante ingênuo, a gente poderia dizer, olha, foi uma ida inocente, né, do promotor do MP à festa da defesa. Mas a gente sabe que não é pelo que está acontecendo. Obviamente não dá para ser inocente nisso. Né? Seria natural conviverem advogados, pessoas do mundo jurídico, se não houvesse interesses conflitantes. Há interesses conflitantes. E ficou claro na peça do MP que não incluiu o Carlos Bolsonaro. Essas pessoas têm interesse, porque tem uma cota lá do MP, tem uma cota que pode ser preenchida. O executivo também promove gente do judiciário. Uma pessoa dessa do MP poderia ser promovido dentro do próprio MP pelo executivo. Então há esse jogo de interesses, essa independência entre os poderes de que a nossa Constituição prega, ela nem sempre é tão independente assim, porque um poder depende do outro para algumas promoções. Algumas, não são todas, mas algumas promoções. E aí pode ter esses danos colaterais, como é o caso do Ministério Público aqui no Rio, como parece ser. Eu não posso nem afirmar que é, mas parece ser pela conclusão do juiz, né, Zenha? A conclusão do juiz é que houve um comprometimento do MP. Não é a gente que está dizendo, é o juiz que está dizendo, né? Tanto que mandou devolver. Não sei se o juiz viu essa festa, o que ele acha dessa festa. Nem sei se ele vai se ater a isso, provavelmente não. Vai se ater só aos autos, que é o que deve fazer um juiz. Mas ele provavelmente está ciente disso também. Rovai. Então, é engraçado, né? É que esse esquema de rachadinha, ele é tão claro, ele não precisa de muita investigação. O dinheiro entra é lavado, entra por esse esquema dos gabinetes, é lavado numa empresa, nesse caso aí, a loja de chocolates ali, qual é o nome da... Copenhague da Barra, que... Do Via Parque, do Shopping Via Parque. O Shopping Via Parque, que é a loja que mais recebe dinheiro vivo do mundo. Não tem nenhuma loja que recebe... 70% das entradas dessa loja eram dinheiro vivo. É uma coisa assustadora, né? Não era por cartão de crédito, não é por Pix. Todo mundo que ia lá tinha um prazer de levar dinheiro no bolso e pagar só com dinheiro. Aí, isso daí vira apartamentos subfaturados. Então, eles compravam, assim, tudo na Bacia das Almas e vendiam lá em cima. Eram gênios. Né, cara? Porra, se você explicar isso para o Luca, com 10 anos de idade, vai falar, papai, tem algo estranho aí. Então, o que é estranho nisso tudo, mesmo, é que até agora ninguém tenha sido preso por conta disso. Assim, e o que o MP não veja um problema em relação a isso. O resto seria o óbvio. Seria o óbvio. E vamos lembrar que quem participava das rachadinhas era o Adriano Nóbrega, que foi assassinado lá na Bahia. Sua filha, se eu não me engano, que é personal trainer, era a filha dele. É do Queiroz. Do Queiroz. Renato, a dele era a ex-mulher e a mãe. Ex-mulher e a mãe, é isso. É que é tanta família, assim, precisava até fazer um resgate disso, mostrar toda a árvore genealógica das rachadinhas.
porque a gente vai esquecendo. Esse cara foi assassinado depois, ninguém sabe, ninguém viu. O Queiroz estava sendo escondido pelo advogado Youssef na casa dele em Atibaia. Meu, quer mais do que isso? Mesmo advogado do Bolsonaro. Gente, é que nem o escândalo das joias. Tá tudo aí. Só não acredita quem quer se fazer de cego, de louco.